Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil 4990, Sala 201. Telefone 3340 8143, Porto Alegre. Comunicando Espiritualidade, o nosso programa de todos os domingos às 10h30 da manhã. Comunicando Espiritualidade, meus irmãos, minhas irmãs, nós já repetimos e continuamos a repetir que não é um programa religioso. É um programa espírita, e espiritismo não é religião. Espiritismo é filosofia. E todos os assuntos abordados aqui são sempre analisados do ponto de vista filosófico. E hoje, senhoras e senhores, nós vamos discutir um pouquinho essa palavrinha tão difícil nos momentos atuais. Humildade. Professor, para o seu bom dia e para uma definição imediata do que é humildade. Bom dia a todos, é um prazer imenso estar novamente aqui, procurando contribuir com essa reflexão. E a nossa proposta é essa: nós não temos a intenção aqui de impor o que quer que seja. Nós queremos apenas expor e, com isso, alimentarmos a reflexão, alimentarmos o diálogo e também promovermos e provocarmos, quem sabe, a libertação a partir da proposta do Cristo de conhecereis a verdade e ela vos libertará. Bem, humildade vem do latim, humilitas, né? É a virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Então eu diria, um conceito mais sintético ainda, que humildade é o reconhecimento da nossa real posição. Perfeito. Doutor Marcos Vinícius, para o seu bom dia e a sua visão de humildade. Bom dia professor, bom dia, querido irmão João Marcos. A humildade acaba se tornando, que nem disse o professor, complicada, porque a compreensão nos faz, às vezes, nos faz transmitir uma ideia, né, de que seríamos, em algumas situações, sairíamos injustiçados, né, de uma ideia de que Cristo, ao oferecer a outra face, né, nos traria uma mensagem de acovardamento. E essa ideia de humildade é que precisa ser trabalhada e aprofundada para que nós não entremos em uma situação de nos furtarmos, às vezes, de participar de atividades a qual somos chamados. Não, eu não vou aceitar tal encargo porque eu sou uma pessoa muito humilde. Né? Essa compreensão equivocada da humildade. Então, no meu entendimento, a humildade é o dar a importância a outra pessoa sem nos considerarmos diminuídos. Essa é a verdadeira humildade. Perfeito. Como sempre em todos os programas, nós procuramos ilustrar os debates, as opiniões que os nossos irmãos estão colocando, a partir de uma melodia. Nós vamos pedir que o nosso irmão diretor, técnico, nos brinde com esta melodia. Por favor. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor.
nas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Estamos prontos agora, professor João Alimar, Dr. Marcos, para continuar a debater esta palavrinha que no momento atual nos cria problema. Como disse muito bem o Dr. Marcos, às vezes humildade é confundido com incompetência ou com covardia. Será, professor? Uma imagem, naturalmente a gente não consegue fugir da didática. Uma imagem é o vício, né? Para tornar mais fácil, mais compreensível. Vocês imaginem uma escada. Então nós temos degraus diferentes dessa escada à nossa frente. E nós vamos encontrar, digamos assim, lá pelo meio da escada, um indivíduo ali de pé, caminhando. Lá na extremidade superior tem um outro indivíduo. E na inferior, bem lá embaixo, tem outro. A humildade seria esse indivíduo que está no meio ter plena consciência de que ele está no meio. Que tem pessoa ou pessoas lá embaixo ainda, começando a subir os degraus, e que existem pessoas que estão lá em cima à sua frente. Por quê? Porque quando ele não é humilde, ele não tem essa consciência. Então, quando ele não é humilde, ele está no meio da escada. Tá? Se ele age como se estivesse lá em cima, estando no meio, ele é um orgulhoso. Se ele, estando no meio, age como quem está lá no começo da escada, os degraus iniciais, ele está se humilhando. E humilhação não é humildade. Então, a perfeita consciência do local, da posição que ocupa, é que é efetivamente humildade. Porque existem diversos conceitos, né? Por exemplo, no budismo. Humildade é a consciência que se tem do caminho a levar para se libertar do sofrimento. Tá? Do ponto de vista da filosofia, por exemplo, Immanuel Kant afirma que humildade é a virtude central da vida. Por quê? Porque ela dá uma perspectiva apropriada da moral.
Mas já Friedrich Nietzsche, em contrapartida, diz assim: a humildade é a falsa virtude que dissimula as desilusões que uma pessoa esconde dentro de si. E Valber Luigi afirma que nossa humildade é testada todos os dias a partir de nossas atitudes e ações. Então, o Dr. Marx estava trabalhando também com um conceito de humildade, procurando esclarecer facetas para que não gerasse confusão e dúvidas, né? E a gente está trazendo isso aqui para ilustrar esses diferentes conceitos de humildade, para que a gente possa ter a noção clara do que significa essa virtude. Por favor, doutor. Eu me recordo de uma história do nosso querido amigo Chico Xavier, né? Ele, dentre os seus mais de 450 livros, ele, quando lançou um deles, foi chamado a eventos e recebeu honrarias, muitas homenagens. E Chico estava muito injuriado. Ele chegou em casa depois do evento e, perdido nos seus pensamentos, ele falava consigo mesmo, né? Mas isso não é justo. Não é justo, eu não escrevi esses livros. Esses livros quem escreveram foi os espíritos, né? No caso, nesse acontecimento em particular, era um livro do Neio Lúcio, o espírito Neio Lúcio. E Neio Lúcio estava dentro do aposento de Chico Xavier, captando esses pensamentos dele. Que ele não estava sendo justo receber todas as homenagens de uma coisa que ele não havia feito, que era a obra dos espíritos. Então Neio Lúcio se aproximou dele e disse: Chico, vou lhe contar uma história. Haviam duas cidades. Uma cidade extremamente rica, onde havia alimento farto, medicamentos, havia ensino. E ao lado, uma cidade extremamente pobre, onde havia muita doença, né, onde havia alimento faltoso. E nenhuma das duas cidades entrava em contato uma com a outra, devido ao orgulho. Né, uma não queria fazer nenhum pedido e a outra também não queria ir lá fazer a doação. Então, vinha passando um burrinho, um jumento. E o jumento, vendo aquela situação, ele resolveu então se oferecer para fazer esse intercâmbio entre as duas cidades. Então, a cidade lá mais pobre precisava do medicamento, lá ia o burrinho, né, caminhando, levando, indo buscar na cidade mais rica o medicamento e trazendo de volta. Né? Se faltava o alimento, lá ia o burrinho buscar o alimento e trazer para a cidade mais pobre. Antes do Neio Lúcio terminar a história, o Chico interrompeu ele, né? E já disse: tá bom, Neio, eu sou o burrinho, eu me ofereço para ser o burrinho, não tem problema. Então, essa é a humildade de que a gente fala, que nós não devemos nos furtar de fazer as coisas. Por exemplo, você frequenta um centro espírita, você participa da administração, já está lá há algum tempo e chega a administração e lhe pede para que você seja o presidente, para que você assuma a comissão de solidariedade, para que você assuma a tesouraria. Né? Aí chega o irmão e diz assim: não, mas isso aí é demais para mim, eu não sou nada. Né? Esse é um tipo de humildade no qual você está denegrindo a si próprio, né? E que não seria a humildade preconizada pelo Cristo. Eu trouxe a passagem, até inclusive, que reforça isso, né? O capítulo 13, o Evangelho de João, versículo 14. Disse o Cristo: agora que eu, vosso mestre e Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Né? Jesus trouxe esse ensinamento. Quando nós somos chamados, nós devemos comparecer, a não ser, claro, por algum problema de horário, tarefas, né, de disponibilidade. Então, Jesus sabia que o status e o poder não são isso que tornam uma pessoa importante. O que faz uma pessoa importante é a sua capacidade de servir aos outros.
E Jesus serviu uma vida inteira. Ele preferiu ter uma vida mais curta, né, de serviço e de demonstração de humildade constante, do que ter uma vida longa de medo, né, e passividade. Então é importante essa visão da humildade, para que nós não misturemos as imagens, né, misturemos a compreensão do vocábulo. Perfeito, doutor. Nós estamos já no final do nosso primeiro bloco, teremos o nosso intervalo e em seguida o professor Olimar vai continuar expondo também a sua ideia sobre humildade. O que é isto? Até já. Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis. Comunicando espiritualidade. Hoje debatendo humildade. Professor. Eu quero lembrar Jesus. Sempre é fundamental que para quaisquer estudos e assuntos que nós tratemos, lembramos Jesus. Existem aqui um conjunto de máximas no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam para ele: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrarei no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. Aquele que recebe em meu nome. A uma criança tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que o recebe. Isso está lá em Mateus 18, né? Versículos 1 a 5. Jesus toma a infância como um emblema desta virtude, a humildade. E se converter e tornar quais crianças. Nós temos que pensar um pouquinho. Há um outro momento em que a mãe dos filhos de Zebedeu, né, Tiago e João, procura Jesus e diz: o que tu queres, mulher? Ela diz: manda que os meus 2 filhos tenham assento no teu reino. Um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus responde: tu não sabes o que tu está me pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Com certeza, vocês beberão. Quando vocês sentarem ao meu lado no meu reino, isso é Deus que vai designar. E aí depois os apóstolos ficam indignados, os outros 10 apóstolos, né, ficam indignados com isso. Então Jesus lhes dá um ensinamento. Sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes a tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Eu não sei se vocês estão percebendo a importância e a profundidade disso. Porque nós estamos falando aqui de relações interpessoais que vão acontecer em todos os níveis da sociedade. E que muitas vezes as pessoas cometem loucuras por não terem a humildade suficiente para aceitarem uma crítica, para aceitarem uma contrariedade, para lidarem com o subordinado, para lidarem com o superior, nessas posições transitórias da sociedade terrena. A necessidade de nós termos humildade é fundamental, de nos convertermos como crianças. Jesus entra no dia de sábado, por exemplo, na casa de um dos principais fariseus para ir fazer as suas refeições. Fazer a sua refeição. Os que lá estavam ficam observando ele. Ficou observando. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele propôs uma parábola. Dizendo: olha, quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda
que havendo entre vós, entre os convidados, uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: meu amigo, dá esse lugar ao fulano, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidado, ele colocava no último lugar. E aí, quando chega o dono da casa, diz assim: meu amigo, venha mais para cima. Isso será para vós um motivo de alegria, de glória. Meus irmãos, vamos parar para pensar um pouquinho no que Jesus está dizendo. Não precisa ser o que eu digo, o que o professor, o Dr. Marcos está dizendo, o que o professor diz. É Jesus, isso ele é o nosso paradigma. Né? O que ele nos diz? Olha, te coloca no teu lugar. Tá? Não vai ocupar um lugar que tu não mereces. Toma a posição adequada e ideal. Então, todas essas máximas vão decorrer de um princípio de humildade que Jesus não cansa de nos trazer, de nos indicar. E é isso que a gente hoje está tentando trazer nesse diálogo que nós estamos fazendo. A importância de nós adotarmos uma postura de humildade na vida. É saudável. É verdade. É saudável. Doutor Marcos. E veja que interessante, né? Essa passagem do Evangelho trazida aí pelo professor João Neumar. As pessoas buscavam os primeiros lugares no banquete, porque é dessa maneira, é com esse comportamento que nós queremos ser vistos e benquistos hoje em dia. Demonstrando poder, tendo o melhor carro, demonstrando ter bens, né? É dessa maneira que nós queremos ser bem recebidos e lembrados. E quando se fala de poder, né, lembra-se de que dessa maneira, com poder hierárquico, como tudo é energia, nós estamos imersos dentro desse fluido cósmico universal, nós acabamos atraindo antipatias. Né? E qual é a mensagem que Jesus nos traz? Né? A forma de nós sermos lembrados, a forma de nós sermos benquistos, pelas nossas atitudes, é pelo amor, e não indo se sentar nos primeiros lugares do banquete. Né? Nós devemos ter um comportamento humilde, né? Um comportamento amoroso. Através das nossas atitudes nós seremos benquistos e bem recebidos. E assim como o colega e o professor João Neumar trouxe, eu queria trazer Jesus, eu gostaria também de trazer Jesus. Né? Quando ele disse, né, se alguém te ferir na face direita, oferece também a esquerda. O que ele quis trazer a mensagem de que o amor é mais forte que o ódio. Jesus não disse, se alguém te bater na face direita, dá as costas e afasta-te. Não, ele quis demonstrar uma atitude de força e de dignidade, fazendo com que nós nos apresentássemos ao agressor como sabedores do real degrau que nos pertence na escada em que trouxe o professor João Neumar. Nós não devemos nos diminuir como se estivéssemos nos degraus mais abaixo, mas também nós não devemos nos elevar como se estivéssemos nos degraus mais de cima. Então, a forma com a qual nós devemos ser lembrados é através das nossas ações, das nossas atitudes, né, do nosso carinho, do nosso afeto e da nossa humildade. Nós já estamos no final do nosso programa, do nosso tempo. Nós vamos concluindo, pedindo ao professor Neumar que apresente as suas despedidas nesse domingo. Um abraço sincero e fraterno a todos. Lembrando que isso que a gente fala aqui
é corroborado pela prática. E a gente vê pequenos lá do outro lado, os que foram grandes aqui. Assim como se vê também aqui, às vezes pequenos numa vida, os que foram grandes em outra. Aplicação desse princípio nas diferentes encarnações. Um bom dia a todos. Para o seu bom dia, doutor. Bom, eu deixo o meu bom dia aos nossos telespectadores com o gatilho, costumo chamar de gatilho, né? Que é aquela situação em que você se lembra de uma premissa quando lhe ocorre alguma coisa durante o seu dia. E eu deixo a mensagem aos nossos amigos de que se você for ofendido no trânsito, se alguém não lhe receber bem em algum estabelecimento ao qual for ingressar, qualquer situação que se lhe apresente durante o seu dia, você pare e lembre: como agiria o Cristo se estivesse no meu lugar agora? Em qualquer dessas situações que você se sentir ofendido, como agiria o Cristo? E se lembre das passagens da vida dele, onde não só ele estava sendo ofendido, mas quando ele estava defendendo aqueles que estavam sendo ofendidos, né? Então, essa é a minha mensagem que eu deixo e os votos de um bom domingo a todos. Tenhamos todos um excelente domingo, uma semana mais do que produtiva, e domingo que vem estaremos, para o nosso prazer, conversando com os senhores e com a senhora novamente. Bom dia. Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis.